E aí, tudo bem? O senhor está em mute. Peraí. Já tirei, pronto. Tudo ótimo com você. Maravilha. Estamos levando a vida, né? Tentando aí se enquadrar no mercado, tentando aprender umas opçõezinhas. Rachando, Você tá bom, querido? dinheiro, pô, tá bom demais. Que nada, cara. Eu queria ter tempo para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né? É foda. Não é fácil, não, cara. Não é fácil, Não é. Oi, pessoal, tudo jóia? Prazer, Thales. Ô, Thales, tudo bem? Olha, estou no grupo aí, acabei de receber o invite. Maravilha, seja bem-vindo. Não dá só um tempinho. Tá, E aí, César, beleza. tem feito... Pegou bem Vale, né? Tô vendo aí que... Bem demais até. Eu surfei Vale. desde os 58. Eu soltei Vale em 78, cara. Não me conformo. Mas eu tinha o Só que papel, hoje né? eu só soltei um pedaço e agora eu estou numa posição pequena, mas devo aumentar. Se amanhã der uma quedinha, eu já devo voltar. Que maravilha. Para quem não conhece o César, que é difícil, mas o César está aí no mercado desde 98. Eu nem era nascido ainda, o César já estava atuando, né? O César é engenheiro civil, né? Formado aí lá em Minas Gerais, fez pós-graduação em finanças e não sei se chegou a terminar o doutorado. Chegou? Eu fiz o mestrado, o doutorado eu terminei os créditos, eu não tenho a tese. A tese Não deu tem a problema, tese. eu larguei mão. Tá vendo? Eita, Não dá. Pô, você fiquei um ano pesquisando para descobrir que depois o Brasil não tinha os dados que eu precisava. Aí eu chutei o balde. Chegou a escrever livro, não? Tenho acho que 4, mas normalmente são todos virados para concurso público. Eu dei aula 15 anos para concurso público. Eu dei uma fuçada na internet, né? Sempre que a gente vai bater um papo, a gente tem que fazer um deverzinho de casa, né? Sim. E, cara, você tem cada vídeo fantástico. Se vocês tiverem oportunidade, escrevam César Frade, professor. O cara dá uma aula de banco, de contrato, de CETIP, de tudo. Impressionante o conhecimento que você tem, sabe? Impressionante. Tem vários cursos realmente que foram gravados e acabaram sendo disponibilizados no YouTube. Tem bastante coisa lá, realmente. Muita coisa legal, muita coisa. E a tua didática, você é um cara muito calmo, né? Para falar assim, para explicar. É muito fácil ouvir você falar e muito fácil de entender. Não é à toa que você tem todo esse sucesso com treinamento, com tudo. Quer falar um pouquinho do seu treinamento? Posso falar. Por favor. Antes, voltando, são 15, não, são 18 anos de sala de aula, Márcio. Já cheguei a dar aula para 400 pessoas ao vivo. Era uma turma gigantesca, 400 pessoas. E eu me lembro que o primeiro dia que eu fui dar aula, cara, eu tremi igual vara verde. No intervalo, eu virei para um amigo meu que tinha me convidado e falei, cara, eu não sirvo para isso não, vamos embora. Você vai assumir minha turma que eu não fico aqui não. O cara falou, você está maluco, você vai voltar depois do intervalo. Assim. Eu falei, cara, não aguento isso. E vou te dizer, no início é muito complicado a aula, é bastante difícil, mas com o tempo as coisas vão ficando simples e você vai falando de uma forma mais fácil. Eu acho que essa é a grande vantagem que eu tenho hoje, depois de ter 17 anos de concurso público. O que acontece é que você toma porrada de tudo que é jeito e você começa a aprender a falar de uma forma mais simples, né? E, assim, aula de opção em concurso, porque cai em prova de concurso, para quem não sabe, é opção. Então, aula de opção, eu já dei umas 100 vezes a mesma aula. Então, assim, eu sei exatamente a hora que o cara vai levantar a mão para dizer, eu tenho dúvida nisso. Eu já estou respondendo a dúvida dele antes de ele levantar. Mas, enfim, desculpa, falar do curso, né? Não, então, eu conheci o Marcelo no ano passado e achei que fazia total sentido ingressar no time da Quantsed. Eu achava que eu entrei na turma 2, que é a mesma turma do Leandro Keppel.
E aí o Marcelo tinha lá umas aulas de opções, mas eram aulas básicas, onde ele dizia basicamente o que era um delta, o que era uma put, uma call. E aí eu conversei com o Marcelo, falei, Marcelo, eu opero desde 98 e acho que pode fazer sentido a gente montar um curso específico de opção. E o Marcelo ficou bastante entusiasmado na época, e aí a gente acabou fazendo uma parceria onde eu entrei na Quantzer com um curso de opção. Acho que um curso, até então, né, era um curso completamente diferente do que tinha no mercado. Hoje já tem cursos bem parecidos, a ementa até copiada, mas você tinha algo completamente diferente, porque eu carrego a minha carteira de uma forma muito diferente do padrão. Tá? Então, assim, a gente no papo eu vou falar, mas... E aí eu tentei mostrar, numa sequência lógica, como é que eu enxergo as opções, como é que eu vejo as opções, e eu vejo ela como uma grande oportunidade de você montar algumas coisas, conseguir fazer uma alavancagem de forma responsável, né? Porque opção não é um cara ou coroa que você joga para cima e vai ver o que vai dar. Então, assim, na hora que você une opção com AT, quem é bom em AT, eu sou ruim em AT, esse é um problema, eu tenho estudado bastante, tenho contado com a ajuda sua e de mais algumas pessoas, o Keppel tem ajudado também, o Chitão está aqui também, o Malheiros está sempre me dando dicas de como fazer, enfim, dando ideias de onde entrar, né? Mas quando você consegue unir opção com AT, você consegue encontrar resultados fantásticos. Então, o curso ele é um curso de opção, onde ele pega desde a estratégia mais básica que tem até uma estratégia bem complexa, né, de venda e compra de vol. E a gente tem um acompanhamento via WhatsApp também para tentar tirar as dúvidas. Acho que é basicamente isso. Ou seja, a pessoa pode ser completamente leiga, não saber fazer um paralelo entre opção e seguro de carro que ele vai ter condição de acompanhar o treinamento. Na verdade, eu uso esse paralelo também, né? Porque a opção de venda é um seguro de carro, né? Ela funciona igual um seguro. Então, assim, para tentar explicar é exatamente isso. Eu coloco para a pessoa alguns exemplos básicos para que, caso ela não saiba o que é uma put e o que é uma call, daqui a meia hora ela vai saber o que é uma put e o que é uma call e já vai conseguir negociar. A reserva do apartamento seria... você deixa um sinal se você quer... Na verdade, a opção ela é uma relação de compromisso e direito, né? Exatamente. Uma pessoa vai ter o direito, a outra vai ter uma obrigação. Quem compra tem o direito e quem vende, quem recebe a grana, tem a obrigação. Alguns de comprar, outros de vender. Depende da opção que você está. Agora, como é que o engenheiro civil se especializou tanto em opções? Por exemplo, assim, como é que foi essa transição? Óbvio, engenharia tem uma porrada de matemática, tem uma questão de cognição muito forte numérica, né? Uhum. Mas o que você estudou que te levou para esse lado e como é que você começou a operar no mercado? Na verdade, eu comecei com engenharia, eu formei em 94, comecei a mexer com engenharia civil, trabalhei 2 anos e achei que aquilo não era minha praia, porque eu não gostava de ir para a obra. Obra, para mim, não era o que eu estava a fim de fazer. Eu gostava de uma engenharia de escritório. E aí eu acabei vindo para Brasília trabalhar com engenharia, eu sou de Belo Horizonte, e quando eu cheguei em Brasília, querendo ou não, aqui a cidade respira concurso público. E aí eu fui fazer fiz um concurso, passei, e aí depois que eu comecei a trabalhar nesse emprego não, comecei a ser servidor público do Banco Central, eu tive a oportunidade de fazer um MBA em finanças. E foi aí que eu conheci, quer dizer, eu já gostava de mercado financeiro, mas foi aí que eu conheci opções. E falei, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu acho interessante. Aí você começa a ver que embaixo desse negócio é matemática pura, né? Então, opção é matemática. Então, é claro que você consegue desenvolver, transacionar, fazer transações com opção sem conhecer muito de matemática. Mas se você conhece matemática, a coisa é um estalo. O negócio estala na tua cabeça e fala assim, poxa, é assim? É isso? Porque, basicamente,
a forma como as opções foram desenhadas, quer dizer, o contrato foi desenhado, e aí Black, Scholes e Merton, que são três estudiosos, o Black eu sei que é matemático, os outros dois eu não sei se são matemáticos. Eles montaram um modelo de precificação de 1968 a 1973, um modelo de precificação onde eles usam equações diferenciais para retirar o ganho sem tomar risco. Tá? Então, eles retiram o ganho sem tomar risco usando equações diferenciais. E, com base nisso, eles chegam a duas equaçõezinhas, que não são triviais, o modelo é complexo, e, dali, eles fazem várias derivadas de primeira, segunda e terceira ordem para verificar como é que as coisas se movimentam. E aí, quando um cara que estudou engenharia olha para um negócio desse e se depara com um monte de matemática, e fala, poxa, estou onde eu gostaria de estar, né? Então, foi aí que eu comecei a efetivamente estudar opções. Na hora que eu olhei a matemática que tinha por trás, e falei, para mim faz total sentido me debruçar em torno disso aí. Pô, e você bebeu na fonte, né? Eu dizia que você, trabalhando como servidor no Banco Central, foi daí, então, que eu imagino, que eu deduzo que você tenha tido todo o conhecimento para poder dar aula em cursinho, né? E você trabalhou dentro da estrutura do Banco Central, deve ter estudado e passado na prática por vários setores lá dentro e pôde construir esse portfólio de ensinamentos para cursinho, certo? Com certeza. Acho que o Banco Central ajudou bastante na minha formação acadêmica, né? E na minha formação, na minha pós-graduação, nas minhas pós que eu fiz, são 3, e isso auxiliou bastante, tanto para dar aula em cursinho, quanto no conhecimento de opções, porque, por exemplo, eu fui fazer um curso na Bolsa de Chicago pelo governo. Eu passei um mês na Bolsa de Chicago fazendo um curso de opções, tá? Na verdade, de derivativos. O foco era bastante opção, porque era o que eu estava trabalhando, né? Era o que eu estava trabalhando, era opção agrícola, era tentar modelar um mercado de opção agrícola no Brasil, trazer para o Brasil o que tinha no mercado americano. E aí eu fui lá entender como é que o mercado americano funcionava. O mercado principalmente de opção de soja, porque isso em 2005, a gente tinha um recorde de produção no Mato Grosso, de soja, só que tirar a soja do Mato Grosso era muito caro. E aí você não conseguia tirar a soja pelo norte, que hoje me parece que já está saindo pelo norte. Você não conseguia embarcar ela pelo norte. Você tinha que descer para Paranaguá, porque não tinha a 163 na época. Então, a gente tinha um risco, a gente chamava risco de base. O risco de base era muito alto, e aí a gente precisava ou criar um derivativo de petróleo no Brasil, um derivativo que reduzisse esse risco do transporte, ou a gente precisava achar uma outra forma de ajudar o agricultor do Mato Grosso. E aí eu fui, com essa missão, passar um mês nos Estados Unidos estudando sobre derivativo. Meu foco era soja, só que lá você tinha de tudo, né? Então, passei um mês lá na CBOT, fazendo esses estudos, enfim, é um negócio fantástico, que hoje você não tem mais, né? O que é o pitch de negociação, que você deve ter visto isso, não sei se você chegou a visitar, mas onde você tem rodas de negociação onde os caras negociavam viva voz. E lá, quando eu fui, eu conheci a B3, a Bovespa eu não conhecia assim, mas eu conheci a B3 assim e conheci a CBOT dessa forma. Era uma coisa que você olhar e falar, putz, como é que os caras negociam isso? Era uma confusão, tipo 400, 500 pessoas, eu tenho algumas fotos aqui, 400, 500 pessoas, e os caras vão se comunicando com código, fazendo gestos, correndo de um lado para o outro, passando a boleta. E, especificamente, lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, você tem um telão, que na época não era uma coisa tão comum, mas um telão gigantesco, simplesmente falando da meteorologia no mundo inteiro, porque era a meteorologia que ia impactar o preço dos ativos agrícolas, que era o meu foco, né? Então, passei lá um mês estudando, fazendo reuniões em alguns escritórios. A gente tinha um curso de manhã e normalmente lá acaba tipo 3h30, 4 horas da tarde, ainda mais que era início de inverno.
Então, 3h30, 4 horas acabava, a gente saía sempre para uma reunião em algum broker para tentar entender como é que aquele cara que era broker de agrícola, como é que ele estava fazendo, como é que ele transacionava. Então, a gente escutou histórias muito interessantes da década de 70, os caras desencorajando a gente a tomar algumas medidas aqui, porque iam fazer sacanagens como fizeram lá na década de 70 até o mercado decolar. Engraçado é que depois eu saí em 2008 dessa área e até hoje o mercado não decolou. Eu fico acompanhando o mercado de soja como uma queridinha, né, que eu gosto, porque eu tentei fazer o troço de opção decolar e eu vejo que o mercado de soja nem o futuro decolou. Na verdade, para que o mercado de opção decole, o futuro tem que decolar. Então, a gente tinha a missão de decolar o futuro para, junto com o Banco do Brasil e um banco australiano, fazer decolar o mercado de opção de soja. Mas isso aí... Nem tudo que é implementado nos Estados Unidos em termos de opção, né, a complexidade de negociação de opções que a gente tem nos Estados Unidos não tem aqui no Brasil, né? Não tem a mesma liquidez. Se você olhar, vamos te dar um exemplo assim, simples, se você olha para o mercado brasileiro, quando eu comecei a gravar o curso, as primeiras aulas do curso, eu gravo e falo, são esses ativos aqui que a gente consegue mexer. Se você olhar hoje, eu já consigo mexer com 50% a mais de ativos. No mercado americano, você tem liquidez muito boa em mais ou menos uns 200 ativos. Tá? Liquidez com opção. Excelente com uns 200 ativos. Aqui hoje a gente consegue mexer com 40 ativos. Uns 40 ativos a gente consegue entrar nele, sair. Enfim, você tem que tomar alguns cuidados para não ficar preso. Mas até essa questão de ficar preso você consegue resolver. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, para o investidor normal, assim, para o cara que está começando na Bolsa, ele tem uma carteira ali composta de algumas ações, papel, ele está comprado no papel. O que você sugere para a gente... O cara não conhece nada de opção. Sim. Você tem alguma sugestão para ele se proteger quando ele está achando que vai cair sem ter que vender o papel ou tentar fazer... E eu chego numa pergunta que às vezes eu acho polêmica, não, mas as pessoas acham polêmicas, né? Que é a venda de call coberta quando você quer fazer... Você chega numa região de objetivo, numa região de alvo, ao invés de você vender o papel, você vende a opção coberta OTN. O que você acha disso? Primeiro, para aquelas pessoas que estão começando, né, que tem a carteira, o que você sugere que se faça com opções, que é a maioria, que eu acho que, né, te assistem, que são os iniciantes, e o que você acha da call coberta? Então, vou te dar uma resposta mais completa. Opção, ela é um vetor, tá? Ela é um vetor que vai ter uma direção. E aí, essa direção do teu vetor, ela é dada pelo delta, ok? Então, eu crio um vetor com uma direção. Na hora que eu ponho a venda coberta, eu estou criando um vetor contrário ao vetor original. Então, se eu estou comprado numa Petro, eu ganho se a Petro subir, perco se a Petro cair. Quando eu jogo uma call, o que eu estou fazendo com a minha Petro? Eu estou fazendo com que ela perca força. É isso que eu estou fazendo. Por que ela está perdendo força? Qual é o teu objetivo de fazer ela perder força? O meu objetivo de fazer ela perder força é porque eu acho que ela vai cair. Pô, se você acha que a Petro vai cair, você não vende a Petro. Só tem um motivo, para mim, para você não vender a Petro. Qual é? É tributário. Se você tiver uma questão tributária por trás, para mim faz sentido. E aí eu já vi o Caco comentando, e aí o que o Caco comentou faz total sentido para mim. Outro dia eu estava explicando para as pessoas. Porque realmente, venda coberta para mim não faz sentido. Tá? Venda coberta é algo que não me agrada. Não me agrada. Por mais que você chegue numa resistência, eu me livro do papel. Ou vendo e fico vendido no papel. Por que eu vou ficar comprado no papel e vendido numa call, sendo que a minha direção ainda é uma direção positiva? E aí, se o ativo dispara, eu estou com o meu lucro limitado. Mas se o ativo despenca, eu tenho todo o prejuízo comigo. Qual o sentido disso? Para mim, nenhum. Eu estou em alguma coisa que que, na verdade, deixa eu fazer o lado do papel do advogado do diabo aqui. Às vezes, numa tendência de alta,
numa tendência de alta, você tem um impulso e uma correção. Você tem um impulso e uma correção. Sim. Se a gente está acreditando, via gráfico, que o papel está em tendência de alta, ele começa a mostrar sintomas de enfraquecimento, então provavelmente vem uma correção ali. Para voltar, para fazer um retorno à média, e esse retorno à média, às vezes, ele dura o período de 3 semanas, 2 semanas, que é o período de um vencimento de uma opção. Que se eu vendo aquela call fora do dinheiro, eu coleto o prêmio, né, durante o período da correção. E ela vai retomar o impulso. Mas aí já venceu aquela opção e eu tive a rentabilidade, sei lá, o prêmio, eu ganhei o prêmio durante dessa perfeita operação que eu fiz aqui. Ó, eu vendi a call durante a correção e a hora que ela retoma o impulso, ela já venceu. Percebe? Esse seria um argumento para poder fazer uma venda de call coberta. Tá. Então, vamos lá, vou te fazer umas perguntas. Agora eu vou ser o entrevistador. Qual é... o Kepler já está rolando de rir ali. Qual é teu objetivo principal quando você entra no mercado financeiro e faz uma compra de uma ação que você está achando que tem uma tendência de alta? Vender pelo maior preço possível, ou seja... Meu objetivo é aumentar minha conta bancária. Eu gosto do dinheiro, não gosto da ação, concorda? Nós estamos todo mundo atrás do dinheiro, porque o dinheiro vai nos fazer comprar alguma coisa que vai nos dar satisfação. Essa é a lógica que está por trás de toda a economia. É você ter o dinheiro. Não quero ter ação X, Y, Z ou W. Quero ser sócio de nada. Eu quero ter a grana que aquela ação vai me dar. Tá. Se você compra uma ação e você acha que a ação vai cair, você tem 2 opções. Ou você vende a ação, guarda o dinheiro, espera cair e compra mais, ou você faz a venda da call e fica comprado na ação. O que eu te falo é, na hora que você tem uma ação, você está 100% comprado no ativo, o seu vetor é todo de alta, e quando você vende a ação, o seu vetor está zerado, você não tem um vetor de alta, você está parado com o dinheiro em caixa. Na hora que você vende a call tendo a ação, você tem um vetor positivo na alta e você cria um vetor negativo. Só que a sua soma de vetores, ela é positiva. Então, você continua comprado num grau menor, por mais que você vá ter o desgaste. Quando chegar no ponto que você quer, daqui a 2, 3 semanas, você vai ter mais dinheiro se você tiver vendido o ativo e guardado a grana. E te falo, você ainda consegue pagar provavelmente um imposto de renda dessa venda de ativos se você estiver carregando ela lá de baixo. Outro dia, não sei se foi nesse grupo ou se foi no grupo do Lang, o Elinho falou assim, o Elinho ele é um AI, ele falou, eu falo para meus clientes não venderem porque eles estão com preço médio baixo. Eu falei, mas por que não vender? Não, porque o preço médio é baixo, eles vão pagar imposto. Mas você acha que vai cair? Acho. Pô, então vende, cara. Vende, paga imposto. Mas mesmo que você tenha uma rentabilidade não só com a coleta do prêmio, mas também com dividendos e juros que esses papéis podem gerar para você, e por isso que você não quer se desfazer, ou por uma questão que você mesmo citou sobre o imposto, né, uma questão contábil, porque se você consegue fazer de uma forma boa e sincronizada essa coleta de prêmio, você diminui, inclusive, o teu preço médio e rentabiliza. Você gera uma renda fixa a partir de uma carteira de ações interessante para position, porque eu sempre falo que quando você está em position, você compra um apartamento. Você não vai vender um apartamento, você não compra um apartamento hoje para vender amanhã, porque ele valorizou 5, 10, 15%. Mas você compra. Por que você não compra? Por que você não vende amanhã? Porque não tem liquidez. Também. Não. Se tivesse, eu despachava ele e comprava outro. Se o meu custo de mudar fosse zero, tá certo? Se o meu custo de mudar fosse zero, se eu não tivesse que pagar corretor e se tivesse liquidez, eu me livrava dele. Assim, é como eu penso. É como eu penso. Tá? Mas você acha a estratégia muito absurda? Porque dá certo. Não, concordo. Eu concordo com você que dá certo. Eu concordo com você que dá certo. Que assim,
se você me perguntar assim, matematicamente é interessante? Eu falo, não é. Por dois motivos. Primeiro, porque você está achando que vai cair e continua comprado, não na totalidade, mas numa boa parte. Segundo, porque se o que você está achando der errado, assim, ficou péssima a situação. Se dispara, você não ganha a alta. Se cai, você ganha toda a baixa. A mesma coisa de você. Você sabia que comprar o ativo e vender uma call é a mesma coisa de vender uma put, né? Pô, não faz essas perguntas, não, mano. Já bebi uma aqui, ó. Eu já tomei uma aqui. São equivalentes, tá? São equivalentes. Você sabia que o 111 do Fibonacci tá vendo? Aí você tá de sacanagem comigo. Eu não sei, pô. Você sabe que eu não sei isso. Mas o interessante, eu acho muito legal isso, César, porque... Deixa eu só completar uma coisa, Márcio, te interromper. Claro. Eu comecei falando de uma fala do Caco que eu achei que fazia sentido nessa questão de venda coberta. O Caco, há mais ou menos uns 3 meses atrás, no nosso grupo, nesse grupo aqui, né? O Caco falou o seguinte, eu tinha certeza que Bradesco ia despencar, ia cair R$3. Bradesco gastava 21, Caco foi e vendeu o Bradesco, vendeu a call de Bradesco a 18. O que ele fez ali? Ele se livrou de Bradesco sem pagar imposto. Ele se livrou de Bradesco sem pagar imposto. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, se você for fazer uma venda coberta porque você acha que a pernada vai ser de baixa, ao invés de você vender OTM, você vende ITM lá dentro. Por quê? Porque aí você simplesmente zera o teu delta, zera a tua exposição positiva no ativo, você fica netado, e a partir do momento em que vai descendo, você vai ganhando VE na sua venda, e esse VE vai sendo consumido. Daí a pouco, o que você vai fazer? Você vai comprar. Acho que essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, que é recomprar a opção ou recomprar a opção com prejuízo. E isso tem que acontecer. A opção não é para morrer. A opção é para você tradear ela, comprar, vender mais barato ou mais caro. Então, se você vender uma call super dentro do dinheiro, porque você acha que a pernada é para baixo, você vai simplesmente neutralizar a tua pernada para baixo no ativo, vai ganhar uma grana com aquela call vendida, que você vai recomprar e não vai pagar o imposto do seu ativo. Não sei se eu fui claro. VE é valor extrínseco, né? Isso. Okay. VE é o que está além, é o prêmio que você está pagando além do preço do ativo. E o que você sugere para quem tem uma carteira assim que não entenda tanto de opção, não quis fazer o seu treinamento? O que a pessoa pode fazer tendo o papel? O que você sugere? O que ela pode fazer tendo o papel para remunerar, para ganhar com as opções? Isso. Eu acho que essa ideia que o Caco colocou, ela é uma ideia. Se você tem um domínio de AT muito bom, e se você sabe ou acredita piamente que vai haver uma queda no preço, eu acho que você fazer o trade com opção usando a ideia do ITM é muito mais interessante do que você fazer o contrário vendendo OTM. É claro que na hora que você vende OTM, você tem aquela ideia de que você está... Algumas pessoas chamam de dividendo... Esqueci, já vi gente chamando venda coberta de dividendo alguma coisa. Você está tendo uma ideia de que aquilo está remunerando a sua carteira. Ela está. Só que eu acho que ela pode estar remunerando o leigo, que não entende de AT, não sabe a hora de entrar e simplesmente acha que as altas são infinitas e que o papel vai só subir. Que não é o caso de 99,9% de quem está aqui assistindo, de quem vai assistir esse vídeo. Então, o que eu acredito é que você pode lidar com essas questões de delta, de matemáticas, para você tentar neutralizar. Mas, enfim, se o cara é leigo, ele vai vender o ATM lá 20% acima e tá bom. Ele vai achar que ele está fazendo o melhor que ele pode. Tá? Em tese, para ele, vai ser. Cara, dividendo sintético, exatamente. Obrigado, André. Como é que é? Dividendo sintético. Dividendo sintético, que os caras chamam.
Quando você escutar falar de dividendo sintético, é venda coberta ou ATM. Tá. Me diz uma coisa, você consegue explicar para a gente o que são as gregas como se fôssemos crianças de 6 anos de idade? Sim, Que eu não consigo. entendo aquela porra. Eu consigo te explicar. Vamos lá. Vou te explicar, não as gregas, vou te explicar algumas gregas, né? Vou te explicar o delta. O que é o delta? O delta é, para cada real que o ativo sobe, quantos centavos vai subir a sua opção. Então, se você tem uma opção de delta 70, significa que se o seu ativo subir R$1, a sua opção sobe 70 centavos. Então, eu comprei uma opção a R$1,05, a R$2. Tá rápido, Cap? Não. Achei que Cap estava falando assim. Eu comprei uma opção a R$2 de Petrobras, tá certo? Petrobras subiu R$1. Qual é o preço da minha opção? R$2,70. É isso. Esse é o delta. O teta é o tanto que ela vive, né? E você vai perdendo com o teta. O teta é se nada acontecer e o dia passar, quanto ela perde de valor. Por exemplo. Cara, isso que me deixa, né? Ela perde valor porque ela tem um vencimento e ela vai morrer ali, né? Se ninguém negociar... Você tem um seguro de um carro. A cada dia que passa, 365 avos desse seguro vai sendo consumido. Do seguro não é exatamente isso, porque tem a probabilidade de você ter bater o carro, enfim, né? Mas se você pensar que as chances são iguais, dividido aos dias, você está perdendo 365 avos. O teto é isso. É quanto vai perder além do que está intrínseco, tá certo? A cada dia que passa. Isso é teto. O que a gente deveria olhar, então, é mais para teta e para delta, ou você acha que a gente deve olhar mais para delta? Depende do que você faz, né? Por exemplo, o pessoal aqui, tem algumas pessoas aqui que estão lá no meu curso, eu uso muito uma operação que é a operação sintética. O que é a operação sintética? Se você virar para mim e perguntar quantas Petros você tem em carteira? 0. Quantas Vales você tem em carteira? 0. Você vai falar assim, mentira. Mentira, porque você acabou de falar que pegou a Vale no 58 e largou um pedaço hoje. Sim, é só com opção. Só com opção. Só com opção. Então, eu monto uma estrutura que tem delta 1, que é o quê? Para cada real que o ativo subir, a minha estrutura sobe 1, tá? Ela vai ser exatamente igual ao ativo, tá ok? De graça, eu monto ela de graça ou muito barata, de tal forma que se o ativo andar para onde eu estou apontando, eu vou ganhar exatamente o que o ativo andou, sem ter gasto nada, só colocando garantia na operação. Tá? Então, eu consigo, com base nisso, com base nas gregas, definir como é que isso vai funcionar. Só que essa operação específica, ela mitiga 2 gregas que são importantes, que é o gama e o vega. Tá? Eu não expliquei o gama eu vou deixar de lado, que ele é mais complicado. Mas o que é o vega? O vega é o seguinte, no modelo de Black-Scholes, os caras tinham 5 incógnitas. E uma das incógnitas chama volatilidade. Tá? Só que essa volatilidade ela é assim. Para você calcular o preço da opção, você embute 4 dados. Tá? Um dos dados é a volatilidade. Como é que eu vou saber a volatilidade? Eu olho para trás, vejo qual é o desvio padrão do preço e digo, essa é a volatilidade. Aí ele me cospe um preço. Eu olho para aquele preço e olho para o mercado. Os preços são diferentes. Quem que está certo? Claro que é o mercado. Ou se o mercado está certo e cuspiu o preço diferente, o que está errado no meu modelo? A volatilidade. Então, o que é a volatilidade implícita? A volatilidade implícita é a volatilidade que se coloca na fórmula de Black-Scholes para que o preço que vai cuspir a fórmula seja igual ao preço que está no mercado. Simples assim. Tá? Então, eu observo o preço do mercado e pergunto qual tem que ser a vol para que o preço seja aquele. Beleza, está dada a vol. Qual é o problema de você fazer uma operação que a galera adora, que tem vários
vários influenciadores aí que adoram, que é comprar uma call seca. O problema é, se você comprou uma call, você está comprando, o Kepler já está rindo. Se você comprou uma call, você está comprando o ativo, um delta menor. Em geral, os caras compram com delta 50, que é, se a Petro está 30, o cara vai lá e compra uma call no 30. Essa é a maior cagada que o cara pode fazer isso. Por quê? Porque ele está pegando um vetor que tem a metade do tamanho. Aí ele é delta 50, ele só tem a metade. Se a Petro subir 1, ele sobe 50. Beleza. Na hora que a Petro andar, disparar, assim a vol dentro do modelo encolhe. E ele vai deixar grande parte do lucro para trás. Ele não consegue levar esse lucro. Ele vai levar, por exemplo, 30%, 25% do que ele levaria se ele tivesse montado uma estrutura direita. Então, comprar a call seca, ela pode ser feita. Mas ela pode ser feita aonde? Tipo, hoje eu vendi Vale, Delta, Vale, Strike 80, com a Vale a 99. Ela estava seca. Por que ela estava seca? Porque a Vale de Strike 80 é a mesma coisa de compração da Vale. Para cada real que a Vale subiu, eu vou ganhar R$1. Para cada real que a Vale desceu, eu vou perder R$1. Eu estou comprado em Vale, só que eu estou pagando R$20. Eu não estou pagando R$100 para ter uma Vale. Estou pagando 20, estou tendo uma Vale do mesmo jeito. Ah, César, ela não paga dividendo. Paga, eu não recebo, mas ela paga. Por quê? Porque o strike vai cair. Eu não vou botar o dinheiro no bolso, mas o dividendo, em tese, vai ser pago. Porque o strike cai e eu continuo tendo o dividendo. Então, você consegue montar as estruturas e você vai depender de gregas. De delta, você depende em todas. Mas você pode mitigar seu risco de vega, que eu acho que é importante você mitigar. Tá? Mitigar o risco de vega na hora que ela andar, você vai andar junto. E não vai ficar murchando porque a volatilidade implícita caiu. Você tem um indicador que eu vi você colocando nos grupos, que é um... Você consegue fazer share da tela? Ele está desligado aqui, eu não vou conseguir te mostrar. Mas você consegue... Porque, geralmente, eu não vejo você... Você usa macro para entrar, você usa gráfico, você usa... qual que é o teu principal indicador para você montar uma estrutura? Cada dia mais tem sido AT. Tá? AT? Tem usado análise técnica. E aí, como eu disse, se você olhar alguns anos atrás, eu sabia zero, não sabia nada, não acreditava, achava que não funcionava. Depois eu, estudando, falei, pô, acredito, mas eu tenho dificuldade. Por quê? Porque não tem tanta matemática. E para eu olhar para o indicador, eu não olho para o indicador e falo, o indicador faz isso, é isso que vai ter que fazer. Eu falo, não. Qual é o indicador? O indicador é o IFR? Como é que calcula? E aí eu quero saber como é que calcula. Aí eu vou lá no livro inicial, outro dia teve uma discussão dessa nos meus grupos. Como é que calcula? E aí apareceram 5 fórmulas diferentes. Eu falei, não, é uma fórmula, não temos que achar qual é a verdadeira, porque essas que está todo mundo colocando, cada hora é uma, não funciona para mim. Aí a gente foi lá no livro original, não sei o quê, e descobrimos como é que calculava o IFR. OBV, beleza. CCI, tá bom. Porque aí eu vou saber o quê? Eu vou saber como é que isso, o cálculo disso vai influenciar na minha tomada de decisão. Eu quero entender isso matematicamente. Então, passei a estudar e aí passei a contar com muitas pessoas que entendem AT. Então, eu fico te pergunto para várias outras pessoas. As pessoas hoje chegam e falam, tal gráfico está interessante, está dando entrada. Falo, tá dando entrada, mas se você falar para mim, eu vou dar uma entrada em opção para ganhar 20 centavos, não dá. Por quê? Porque o spread que o market maker, se não for Petro e Vale, não dá dinheiro. Se o spread que o market maker está me cobrando para deixar eu entrar, porque minha opção é o seguinte, eu vou entrar, só que eu quero sair, né? Porque eu posso não sair, esse é o problema, eu posso não sair. Eu já sei como é que eu vou sair se eu não conseguir sair. Né? Eu vou sair de outra forma. Mas eu preciso que o market maker me dê liquidez para a saída. E na hora que ele me dá a liquidez na entrada e me dá a liquidez na saída, ele vai me levar uns centavos.
Então, eu não posso entrar na operação para ganhar 20 centavos. Se o cara me fala, ó, é R$1, eu falo, tá bom, então vamos entrar. R$1 dá para entrar. Que a gente vai deixar para trás lá 10 centavos e vamos ganhar 90. Beleza. Então, respondendo, uso AT. Hoje, basicamente, AT. Não só o que eu aprendi, que é pouco ainda, mas com a ajuda de vários colegas. Ou seja, comprar e vender, deu sinal na AT, você monta a estrutura sintética, porque você não carrega, eu sei que você não carrega um papel sequer na sua carteira, né? Eu carrego hoje. Hoje eu tenho FESA. Tá carregando? Tá carregando? Tenho FESA, não deixa eu montar em opção. Eu tenho FESA, eu tenho BID, que não tem opção ainda. Primas. Simpar. O que foi? O que foi, André? Primas você tem, né? Não, eu vendi. Prima. Ok. Gente, eu vou passar para vocês que estão mais interessados aí, que eu estou vendo o chat aqui bombando, mas eu não estou conseguindo acompanhar, que eu tenho um problema sério de idade e de olho. Eu queria que vocês fizessem perguntas agora, por favor. Ou a gente lê aqui no chat, ou alguém abre. Kepel, você quer mandar uma aí? Quero. Ô César. Fala. Sobre, já que vocês gostam de uma polêmica, aquelas opções assim para 2022. Quando assim que você acha que vale a pena a gente entrar numa opção dessa aí? Quando, assim, eu acho que talvez pela parte mais fundamentalista, que você vê que está muito descontado o papel, e como é que você vai proteger ela, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Exatamente. Vamos lá. Eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque eu vi várias pessoas quebrando no Covid usando essa operação. Essa operação ela chama LIPS, tá? Lá fora ela chama LIPS. A LIPS, o que é? A LIPS é quando você compra uma opção que tem strike muito menor do que o preço do ativo. Então, por exemplo, eu tenho hoje Apple a 130, né? Se eu comprar uma opção de Apple a 80, isso é uma LIPS, tá? Só que se eu compro uma opção de Apple a 80 hoje, com strike 80, eu vou pagar 52, 53 dólares. Então, se você pegar de 130 para 80, dá 50, mais 2 ou 3 dólares, que é o que a gente chama de VE. Isso é o prêmio que alguém está me cobrando para me vender aquilo. Porque ele vai estar montando uma estrutura lá é uma estrutura de empréstimo, tá? A estrutura que quem está me vendendo isso está fazendo é renda fixa. Ele está montando uma estrutura de renda fixa. Então, basicamente, o que eu quero? Eu prefiro entrar numa Apple via LIPS do que comprar a ação. Eu compro um strike 80, a chance da Apple chegar em 80 é quase zero, eu só preciso destruir, ganhar aqueles 3 dólares que eu paguei a mais para zerar o VE. O problema é que no Brasil isso não existe. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quero comprar uma opção de vale, por que eu consegui comprar uma opção de vale de 80? Porque eu tinha ela lá atrás, quando a vale estava valendo 80. Na verdade, eu tinha a vale valendo 60, 58, na verdade. Eu tinha ela valendo 58 desde novembro. E aí eu fui saindo da 58, passando para 70, saindo da 70, passando para 80, e hoje eu saí do 80 e vou entrar na 90. Tá? E aí os caras vão estar me cobrando um pedacinho. Mas isso não existe se eu olhar para daqui a 2 anos, 3 anos, eu não vou falar, vale vai a 230, igual já vi gente falando. Vale vai a 230, vai. Eu vou conseguir comprar uma opção de vale por 70 daqui a 2 anos? Não, eu não consigo. A B3 vai me dar uma opção a 100 e só. Tá? Então, na hora que você faz isso e compra uma opção ATM, ela está cheia de valor extrínseco, cheia. E você vai estar perdendo dinheiro. O que as pessoas costumam fazer, que foi quem quebrou, fez? Ele ficava vendendo call. Ou seja, compra uma vale de 100, para daqui 2 anos, ele vende call no 100, ou vende call no 105, ou no 110, não interessa. Se a vale dar uma esticada, ele nunca mais consegue sair dessa call.
Ele nunca mais. Ele já simplesmente jogou dinheiro fora da call que ele comprou, que custa R$30 hoje. Tá? Essa call existe, custa R$30. Então, Kepler, o que eu acho? O que eu acho é o seguinte, como a gente não tem uma call no Brasil muito dentro do dinheiro em relação ao preço atual, para daqui a 2 anos, para que meu VE seja baixo, fica muito caro comprar isso. E eu preciso receber esse dinheiro de alguma forma. Vender call é o que eu estava falando com o Márcio. É uma cagada. Nesse caso é pior ainda. Tá? Por quê? Porque eu sequer o papel eu tenho. Né? Então, se eu vender call, e essa ação subir, eu vou ser pego de surpresa e vou perder uma grana. Se a ação cair, tem um outro problema que é sério. Não tem liquidez essa operação. A longa não tem liquidez. E se eu precisar de dinheiro, eu vou quebrar. Tá? Eu vou quebrar. Então, você tem que fazer a compra numa quantidade em que você sabe que você tem o dinheiro. Se vier uma merda como a Covid, nada vai acontecer com você. E você, na minha opinião, não deveria vender call. Você não tem o trigger da alta, você deveria vender put. Você deveria vender put. Porque tem gestor Oi? famoso, tem gestor famoso aí que deu uma quebradinha boa vendendo call em véspera de vencimento, né? Vamos lá. Vender call em véspera de vencimento é você matar o modelo, né? Matar o modelo de precificação, porque existe uma curva em que você meio que traça, você coloca o retorno com o risco, tá? Existe um backtest, no meu Twitter tem esse backtest. Você pega e compara o retorno com o risco. O risco é o gama, o retorno é o teta. Com 21 dias faltando para o vencimento, e aí a gente está falando de 21 dias nos Estados Unidos, que são dias corridos, aqui são 15 dias úteis. Então, com 15 dias úteis para o vencimento, o retorno fica menor do que o risco. Tá? Então, já é hora de você pensar em trocar tua posição. E na hora que você vai chegando muito perto, você cai, se você olhar o gráfico tridimensional, é como se você pulasse num vulcão aberto, onde você não sabe onde é que você vai cair. Né? Então, o que o cara faz faltando 3 dias é isso. Na literatura, isso chama momento de singularidade da opção. Então, na hora que a opção chega no momento de singularidade, que é na quarta antes do vencimento, amanhã, por exemplo, é um momento de singularidade, você só pode estar vendido nela, só faz sentido você estar vendido em condições muito específicas. Você fala assim, você tem alguma put vendida, César, para vencimento segundo? Eu tenho. Eu tenho put vendida de vencimento segundo. Mas por que essa put está vendida? E continua vendida hoje? Poxa, porque a minha operação é carregar a opção como se fosse um papel. Então, eu posso fazer isso. Embraer está vendido 900, está vendido 920. Eu posso segurar. Por quê? Porque eu vou rolar ela exatamente no mesmo ponto amanhã, ou depois de amanhã. Então, assim, não faz sentido isso, Márcio. O cara vender na véspera, pô, se o cara faltou não estudou a fundo para achar que aqueles centavos ali iam mudar a vida dele. E os centavos não vão mudar. O retorno dele é muito pior que o risco. Tem uma pergunta aqui, César, que diz o seguinte: como é que você identifica oportunidades e como é que você calcula o risco-retorno dessa oportunidade? Você falou que a maioria você está fazendo por AT, né? As minhas oportunidades eu olho por AT, né? O meu risco eu olho pela perda máxima, tá? Eu quero saber se tudo der errado, qual vai ser o máximo que eu vou perder. Isso é meu risco. E o meu máximo está sempre limitado a mais ou menos uns 15% do meu PL. E o meu retorno vai ser o meu grau de exposição via delta, que, em geral, ele tem um limitador de 150% de PL. Então, deixa assim, eu colocar em termos práticos. Imagina que eu estou com uma entrada num papel que ele tem um risco de R$1
para um ganho de R$ 5 num alvo. Então, se ele perder R$ 1, eu estopo, e se eu tenho um alvo de R$ 5. Na teoria, dá 5-1, né? Sim. Como é que você monta isso? Como é que o delta tem que ser... Como é que você estopa a operação? Estopar, você tem que ir lá e estopar. Ou você vai ter que colocar no PNT o stop. Na verdade, o que você faz é o seguinte: você monta uma operação com delta positivo, tá? Que está apontando para cima. Ok? Tá. Eu compro uma call e vendo uma put. Para travar o meu risco, num caso de um desastre, tipo, caiu a barragem, veio uma Covid e eu tenho um gap gigantesco, eu não consigo sair porque o market maker sumiu, o mercado sumiu, eu quero travar. Tá? Eu quero travar. Eu coloco, em geral, 10% para baixo, eu compro uma put. O pessoal acha que vender a put, ficar vendido na put é lindo. Mas, pô, você está ganhando lá seus centavos e na hora que o mercado for lá para baixo, cair 50%, como foi em março, você fica catando cavaco aí para tentar sair dele. Então, eu não faço isso. Eu sempre travo. Eu vendi a put, eu compro uma put embaixo. Baratinho, 20 centavos, 30 centavos, eu vou e compro a put. Porque se o mercado cair, a minha queda é 10%, tá? Se o mercado cair 50%, em 10% eu estou parado já. Eu simplesmente fecho tudo, perco meus 10%, vou lá embaixo, recompro 50% abaixo e vem subindo de volta. É isso que eu vou fazer. Como é que eu vou agir na hora que o mercado subir? Eu vou ter que calcular o momento da saída, se eu quiser deixar isso automático, eu vou ter que calcular o momento da saída e colocar no PNT. Não tem outra forma, ou então eu vou ter que ir na mão, na hora que bater lá o meu alvo, eu vou e desfaço. Para baixo, a mesma coisa. O meu stop não é um stop automático, como é um stop que a gente consegue colocar no gráfico. Tá? Não dá para fazer? Dá, mas vai dar muito trabalho. Então, eu prefiro, se eu estou ligado direto, eu fico simplesmente olhando o preço. E aí eu não preciso olhar o preço da opção. César, você não olha o preço da opção? Não, não olho. Não me interessa quanto está a opção, me interessa quanto está o ativo. E aí, se chegar no ponto que eu vou estopar, eu simplesmente vou lá e desfaço as minhas operações pelo preço que tiver. Por quê? Porque eu sei que o market maker está me dando preços relativamente justos e da forma que eu faço, o preço é justo porque eu estou tirando a volatilidade da operação. A volatilidade simplesmente desaparece. Se eu deixar a variável volatilidade em aberto, aí eu posso tomar uma pregada gigantesca do market maker, porque se cair a vol subir, o VIX subir, o preço vai ficar fora do padrão. Aí o prejuízo vai ser menor. Entendi. Você tem alguma sugestão? Você gosta de travas de alta, travas de baixa, esse tipo de estrutura mais simples? Sim, quando que você... E a trava, ela é interessante porque ela custa mais barato. O custo de montagem dela é mais barato. Embora ela trave o seu lucro, né, ela custa, para montagem, é mais barato, certo? Errado. Depende. Se você fizer... Eu só estou falando merda nesta porra. Não. A trava é mais barata do que comprar call seca. Mas call seca a gente não compra. Tem uma camiseta, não tem? Como é que é? Tem camiseta. Tem uma camiseta. Eu não estou com ela, não. Devia ter vindo com ela, né? Proibido comprar call seca. Tem uma camiseta. Mas a trava é mais barata do que comprar call seca, sem dúvida. Mas a gente não usa comprar call seca. E aí a trava acaba ficando mais cara. A trava é uma trava... Ela pode ser uma trava de débito, que é o padrão para quem está começando, que é uma trava que você paga para entrar, né? E aí, quando é que eu vou usar essa trava? Basicamente, quando eu quero correr um risco menor, tá? Porque se eu monto um sintético, o meu risco é maior, na trava eu vou ter um risco menor. E aí eu posso montar essa trava para cima ou para baixo do preço. Quando eu monto para baixo, ela chega a dar 70%, 80% de lucro com 4 semanas. Tá? Se eu montar para cima, ela vai dar mais, o meu mercado tem que andar. Nessa que eu monto para baixo, o Lang, por exemplo, monta muito disso comigo, ela vai dar 70%, 80% sem o mercado andar. O mercado pode ficar de lado que eu levo 70%, 80%. Então, assim, é algo que eu faço com uma certa frequência quando o mercado está de lado
ou quando eu quero aumentar a minha posição sem aumentar drasticamente o meu risco. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma posição em vale, aonde o meu delta aponta para um... Eu tinha 45% do meu PL em vale. Tá? 45%, o meu PL, se eu pegasse lá o delta equivalente, dava 45% de nocional. E eu queria montar mais vale. Só que eu não estava satisfeito em montar com uma exposição de delta. Por quê? Porque se ela cai, eu ia tomar um prejuízo gigantesco. Meu prejuízo ia ser grande. Né? Eu ia perder 7% do meu PL, mais ou menos. Acho que era esse o meu prejuízo. Então, eu resolvi montar uma operação em que eu tinha uma trava, eu estava comprado nos 52 e vendido nos 60. Era isso. Acho que era isso. Comprado nos 52 e vendido nos 60. E aí a Vale não precisava andar, porque nesse momento a Vale estava a 59, mais ou menos. Se a Vale ficasse em 59, 58, eu ia ganhar o dinheiro que eu tinha planejado, que era mais ou menos uns 70% de lucro. E nessa hora a Vale andou. E ela andar foi ruim para mim. Porque na hora que ela andou, ela fez o meu lucro relativamente rápido, mas ela deu dor de cabeça para a minha saída. Porque ela andou muito. Então, quando a gente resolveu sair, aí nessa saída, eu até estava online com o Lang para ajudar ele a sair, que ele estava na mesma operação, a ideia da operação foi dele, inclusive. A gente montou a operação e para sair, eu acho que a Vale já estava em 75, mais ou menos. E aí, o que acontece? Sair da minha comprada é fácil, porque basta eu jogar o VE no zero que um robô bate. Agora, recomprar a minha vendida não é fácil, porque o robô não vai me vender barato. Ele não vai me dar essa canja de me vender sem VE. Ele vai me cobrar um VE e vai cobrar um VE caro, por quê? Porque ele sabe que não tem ninguém querendo vender. Então, essa recompra minha é muito complicada, entendeu? Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava desmontar a operação, a gente tinha uma operação relativamente grande, e a gente precisava desmontar a operação em tranches diferentes, onde a tranche inicial tem que ser a tranche da compra. Eu comprava e aí eu vendia. Eu comprava e vendia. Então, eu ia fazendo, a gente gastou, eu gastei, né? Não sei se eu passei os parâmetros para o Lang para ele fazer, mas eu gastei mais ou menos umas 2 horas para conseguir desmontar a minha operação. Foi uma operação vitoriosa, mas foi uma operação que deu dor de cabeça para sair. Mais do que uma operação de sintético que não dá dor de cabeça praticamente nenhuma. Entendi. Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? César, boa noite. Boa noite, Anderson. Você comentou em relação à operação de Vale agora há pouco, né, de um strike mais longo, comprado a R$100, o strike, de uma call longa. Supondo que essa call fosse americana e vendesse a curta, como você falou, também no mesmo strike de R$100, para o cara capturar o prêmio, teoricamente achando que aquele prêmio fosse secar na curta. Você falou que várias pessoas quebraram fazendo essa operação. Você pode explicar o motivo? Porque, na teoria, se a longa for americana, ele exerce e perde o que ele pagou. Então, teoricamente... Isso, mas é isso. É isso. Isso, exato. Mas ele perderia ali. O problema é se a pessoa alavancar muito, né? Porque o risco da operação seria se ele tivesse comprado numa opção longa e ela fosse europeia, acredito eu, não? Não, é a mesma coisa no caso, né? Ser europeu ou americano não faz diferença porque ninguém vai liquidar, ninguém vai pedir o exercício dessa operação. Quando alguém pede, a gente fala, o estagiário apertou errado, porque existe VE na operação, e se tem VE, você não vai exercer, né? Você vai dar um jeito de sair, alguém vai te comprar, então não precisa. Você tem razão que a quebra aconteceu com a galera que estava com put. A galera que estava com put quebrou, né? O pessoal tinha uma put longa. Vou contar exatamente o que aconteceu, tá? O pessoal tinha uma put longa de Petro, por exemplo, 2 anos, uma Petro 30, e aí ele ficava vendendo put de Petro de 30. Na hora que o mercado despenca, ele está vendido na Petro de 30 curta e está comprado na Petro de 30 longa, put longa. 2 problemas. O primeiro é que a put, você precisa pagar essa operação de comprar longa e vender a curta, pode
ser barata, inclusive pode te dar crédito, não necessariamente é a débito, né? Ela pode ir a crédito. E o que acontece é que na hora o cara tinha que depositar a garantia daquela Petro de 30, da put de 30 vendida. E aí a garantia depositada, quando a Petro foi caindo, ela foi aumentando cada vez mais. Só que aquela Petro longa, ela não tinha negócio. E se ela não tinha negócio, não tinha um balizador de preço para dizer quanto ela representava. Então, o cara teve uma queda na margem daquela put longa que ele achou que dava garantia, ele não tinha liquidez nela porque a XP ou qualquer corretora não estava dando liquidez e o prejuízo dele na curta estava aumentando cada vez mais. Então, existiram transações onde os caras que tinham, era um grupo de mais ou menos 1.000 pessoas que faziam esse tipo de operação. Não sei se você chegou a participar desse grupo. Era uma pessoa que ensinava isso e dizia que isso era uma renda fixa. E aí, na hora que a merda veio, os caras não sabiam o que fazer. Os caras descobriram que aquilo ali estava quebrando eles, até porque não tinha negócio, e todo dia eles faziam um negócio de 100 unidades para tentar gerar preço e gerar garantia. Tá? Então, eles combinavam lá entre eles, ó, vamos comprar uma ordem e venda de R$100 pelo valor X. Eles faziam a operação e aí aquilo mostrava preço e aquilo mostrava garantia. Mas, assim, não te falo que foi um ou dois, foram vários e vários e vários que quebraram muito forte. Agora, se você fizer na call, você tem toda a razão, você vai simplesmente perder tudo que você botou. Mas, assim, vou perder tudo, eu tô apostando na compra, estou apostando na alta, compro uma longa apostando na alta e faço uma operação que trava o que eu aposto, e se acontecer o que eu estou apostando, eu simplesmente perco tudo. Para mim, não faz o menor sentido entrar num negócio desse. Não, eu concordo. Eu só falei em relação ao risco, né? Que, querendo ou não, o cara está protegido com prejuízo, diferente da put, né? Eu posso dar o meu exemplo de put, que eu me ferrei todo nessa brincadeira, sem conhecer muito, indo na onda. Agora está mais tranquilo que dá para saber. Obrigado pelo esclarecimento, César. Não, próximo. Não vai fazer a pergunta que você sempre faz, não? Já chegou ao final? Porque para mim ainda tem mais 1 hora de live. Ah, né? Entendi. É só no final. Você quer fechar. É isso. Tá bom. Ô César. Pode fazer a pergunta. César, eu sempre faço a mesma pergunta, né? Pela sua expertise, experiência de mercado, se você pudesse falar com o César lá do início, qual o puxão de orelha ou o que você modificaria, que você faria diferente nesses estudos, né? Lá do seu início para agora, hoje com a experiência que você tem, o que você falaria para o César lá do início, quando estava começando a operar ou começando os seus estudos? Eu acho que o primeiro ponto seria eu teria investido mais tempo em estudar e entender o instrumento e não sair batendo a cabeça para aprender na prática. Então, acho que o ponto inicial foi esse. Quando eu comecei a operar, Anderson, você operava a opção por telefone. Eu ligava para a corretora em Brasília, o cara pegava o telefone, entrava em contato em São Paulo, o cara falava, tá tanto, eu falei, compra, quanto? 1,10. O cara falava, tá, peraí, 1,10 ele está comprando. O cara fala assim, não está 1,10, agora está 1,12. Eu falei, então compra. O cara, 1,14. Eu falei, compra o preço que tiver, bicho, compra. Assim, você comprava assim. E aí o que você podia fazer era comprar call seca, não tinha, sabe? E você comprava qual strike? Comprava o strike que estava. O strike que estava. E aí o preço ia para o lado contrário, aumentava. A primeira vez foi assim, né? Eu comprei, o preço subiu, o preço caiu. Eu aumentei, eu dobrei, o preço caiu de novo, eu dobrei. Eu dobrei 3 dias seguidos. E aí, o que aconteceu? Merda, claro, merda. Aí, essa foi a minha primeira operação. Perdi uma grana e falei, cara, saí da operação, saí no terceiro dia e falei assim, nunca mais eu opero opção na minha vida. Nunca mais eu quero saber disso. Por quê? Porque eu simplesmente aprendi o que era uma put, o que era uma call, saí de uma aula, de uma pós-graduação, sabendo o que era uma put, o que era uma call, e resolvi ligar para a corretora e fazer a compra. Foi isso que eu fiz. Então, eu acho que é isso que não se deve fazer. Eu acho que você tem que estudar, entender, estudar de novo, para só se meter no negócio quando você souber exatamente o que está por trás. Os conceitos.
Quer dizer que o César já comprou call seca. Já comprei call seca, com certeza. E compro até hoje. Pode comprar, se você Só que a souber. diferença é que você sabe o que você está fazendo, né? É O que eu tô interessante você fazendo. falar isso, ô César, sobre ansiedade, que a gente briga muito, né, nos grupos que a gente participa sobre você estudar alguma coisa e já vai lá no mercado e vamos testar no mercado. Vamos colocar a boleta no mercado, na conta real e ver o que dá. Né? Eu acho que isso é muito importante para quem está começando e principalmente para quem não é experiente. Opções é um negócio muito complicado e muito fácil de você ganhar dinheiro e de você perder dinheiro também, né? Não se você seguir lá, tem alguns gurus aí, né, que costumam alavancar demais a carteira com opção, e eu queria que você, se você puder, colocar uma questão aí, uma ordem de consciência nas pessoas do que é a opção e como que a pessoa deveria começar com opção, né? Você consegue? Consigo. Eu acho assim, primeira coisa é, não opere opção sem saber grego. Já vi gente falando, eu não grega, foda-se, não precisa desse troço. Cara, a primeira coisa que tem que fazer quando o cara falar isso é pular fora. Esse cara eu nem escuto mais. Você não pode operar opção sem saber grega. Por quê? Porque você está operando e está perdendo, não está sabendo nem por que está perdendo. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Você entender o que é a grega, isso faz com que você entenda o que é uma opção. Você entende o que é um instrumento que você tem na mão e quais são as atitudes que você tem que tomar em cada uma das situações. Então, acho que isso é fundamental, você pensar nesse sentido. Outra coisa é o seguinte, se você entende a grega, você sabe qual é o seu tamanho. Tá? Eu vou contar um caso aqui, sem contar o Santo. quem fez, sem contar o santo, né? Mas uma vez um aluno me ligou e falou assim, professor, eu fui fazer uma operação e eu perdi 30 mil reais em 5 minutos, porque na hora que eu saí de uma e entrei na outra, o negócio sumiu. Falei, como? Eu estava na rua. Falei, como? Está acontecendo alguma coisa com o mercado agora? Porque eu não estou na frente do computador. Falei, não. Falei, cara, seguinte. Ele falou assim, não, isso é muito dinheiro para mim. Eu virei para ele e falei assim, qual é o seu PL? Ele, X. Eu falei assim, o que você tem? Eu tenho X, Y, Z e W. Eu fiz a conta e falei, cara, você está operando 500% do seu PL. É isso que você quer fazer? E eu estava na rua conversando com ele, indo num sacolão. Você está operando 5 vezes o seu PL. Tu vai perder esse PL de uma hora para outra. Aí ele falou assim, não sabia que eu estava fazendo isso. Eu falei, pois é. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que você está operando e o tamanho que você está operando. Porque você entra na operação sem pagar nada, você monta um troço gigante, na hora que a perda vem, que você fala, porra, perdi isso, perdeu. Você montou uma operação gigantesca, você não pagou para entrar. Você botou só risco na operação. Essa semana, o aluno me mandou um depoimento por WhatsApp, virou para mim e falou assim, mudou da água para o vinho, professor. Porque aquilo que eu perdi, eu ganhei 4 vezes agora. E olha a minha operação, quantos por cento eu estou operando do PL. Eu olhei e falei, porra, parabéns. Você aprendeu o tamanho que você tem que operar. Claro, ele só está ganhando porque ele acertou o cavalo. Né? Se ele erra o cavalo, ele vai perder. Ele acertou o cavalo e pôs o tamanho certo. Porra, César, mas se ele acerta o cavalo, não era melhor ele ter ido com o tamanho errado? Era. Mas se o cavalo está errado, ele quebra. Então, não é assim que tem que fazer. Né? Você tem que ser consistente. Então, eu acho que uma coisa que eu primo é pela consistência. Você fala assim, puta, faz 100%? Jamais. Jamais 100% ao mês? Nunca, né? Claro que não. Você vai fazendo um percentual do seu PL, porque o meu tamanho é comparado ao meu PL. E quanto você bota de dinheiro para expor o seu PL? Eu não boto nada. Ou eu boto 2%, 3%, 4% do meu dinheiro, do meu PL, para me expor no PL inteiro.
Mas tudo isso é o quê? Tudo isso depende de você entender como é que as opções estão apontando e como é que elas estão se encaixando. Se eu acerto os ativos, eu vou rachar de ganhar dinheiro. Se eu erro os ativos, eu vou perder dinheiro, bastante. Mas eu consigo travar a minha perda em 10% do meu PL. Então, é isso. Então, assim, se acontecer uma catástrofe, eu perdi 10% do meu PL no máximo. Não vou perder mais que isso. Então, por que eu acho que isso é importante, Márcio? Porque todo dia, cara, à noite, o mercado acaba, você tem que levantar da tua cadeira, ir tomar seu banho, ficar com a tua família, encostar a cabeça no travesseiro e dormir, entendeu? Eu não conseguiria dormir se eu tivesse numa exposição de 500% do meu PL, mesmo que eu tivesse 200% em Vale, a Vale andando absurdamente. Eu não conseguiria dormir. Para mim, isso não funciona. Então, eu prefiro ir devagar e sempre. Então, é assim que eu acho que as pessoas deveriam fazer, e a gente enxerga hoje no mercado que você atua principalmente, que é o mercado de mini, a galera operando enlouquecidamente, com um PL extremamente baixo, porque as garantias são baixas, os caras operam volumes absurdos. E aí, claro, vai quebrar em algum momento. Né? Não tem como ficar rico da noite para o dia. Vai ficar rico? Pode ficar. Mas você vai ficar ao longo de 10 anos, 20 anos, e não do dia para a noite. Exatamente, exatamente. Você tem previsão de abrir turma nova 2021? Acho que em março deve abrir. Provavelmente Boa. em março. O Anderson queria saber. Então, em março, teremos turma nova. Eu sugiro todos aí que façam esse treinamento, é fantástico, muito bom. E perguntas. Pode abrir o microfone aí e fazer. Christian, quer fazer uma pergunta? Christian escreveu aqui, eu vou até responder a pergunta dele. Ele escreve demais, ele fica ali no cigarrinho, naquele cigarrinho, e não, ele só popula ali, ele é o animador do chat. Fala aí, Christian. Não, eu só falei que eu quero estar na fila do treinamento, porque acho que pode ser uma boa. Eu já estudei alguma coisa de opções, tenho uma noção das gregas, e mesmo assim não me arrisco. Não Vamos lá, Christian, eu vou te me responder a tua sinto pergunta confortável aqui. com a dinâmica. Christian disse o seguinte: tem o gama antes que a aceleração do delta, volatilidade implícita, ativo sintético, put, call, ATM. Agora, de graça, como? Em tese, Christian, né? Eu acho que sua pergunta foi como é que você faz uma operação de graça, é isso? Exatamente. A call e a put, elas têm um preço muito próximo se você tiver ATM. Se você tiver uma Petro A30, você comprar uma... A lógica é o seguinte: se eu tenho a Petro A30, eu compro uma call e vendo uma put, eu vou estar pagando a call recebendo a put. Isso vai me dar um custo. Qual é o custo? O custo é, se você pensar do lado do market maker, o custo que ele vai ter é mais ou menos uns 120% do CDI, da quantidade de petro que ele vai ter que comprar para netar a operação dele. Tá? Então, ele... É o tal do Delta Hedge, né? Isso, é o Delta Hedge, exatamente. O custo é o Delta Hedge do market maker. E o Delta Hedge do market maker é desfazer a operação. Então, quando eu compro uma sintética, ele me vende uma sintética. Se ele me vende uma sintética, ele fica com delta menos 1 e ele precisa comprar a petro. Na hora que ele compra a petro, ele neta, e aí é a diferença da call e da put, que é o que ele vai receber porque ele vai pagar, tem que ser o custo do dinheiro para ele pegar o dinheiro emprestado a CDI e comprar essa petro e ter um lucro. Então, por isso, eu consigo montar praticamente de graça. Então, essa é a ideia. Eu monto de graça porque eu compro a call e vendo a put. E aí, continuando a tua pergunta, na hora que eu compro a call e vendo a put, como ela está no mesmo strike, eu neto o gama. O gama some. Então, o gama da minha put é compensado pelo gama positivo da minha call. Eu desapareço com o gama e desapareço com a vol, o vega. Então, eu passo a correr só... E aí você compra mais uma put abaixo, 10%. Aí eu passo a ter gama positivo, tá certo? Passo a ter teta positivo, porque eu vou essa put eu estou comprando para jogar fora, tá? E
passa a ter teto positivo, meu VEG e meu gama, eles são muito baixos, porque eles estão nas extremidades, né? É uma curva parecendo uma normal, a curva do VEG e do gama. E como eu estou longe do ATM, ele passa a ser baixo. Então, eu passo a ter um teto assim que eu preciso que o papel corra para que eu ganhe dinheiro. Então, acho que esse é o ponto que é interessante de você colocar. Tem essa curva que parece com a normal, seria o tal sorriso de volatilidade lá que a gente vê no OpLab? Não. O sorriso de volatilidade é a volatilidade implícita para cada um dos strikes. E aí, a vol implícita é mais baixa na ATM e mais alta nas ITMs e OTMs. Isso que é o sorriso. Ô César, Oi. você acha que o que aconteceu com Cogna, nossa famosa Conguinha, teve a ver com opções? Não acho que teve a ver com opções. Eu acho que o que as opções fazem é aumentar a volatilidade do papel. Isso a opção faz, né? E aquela queda teve... Então, mas aquela queda de Cogna, teve na sua visão, você acha que aquilo teve alguma coisa a ver pela alavancagem que o momento pedia, a clama, né? Aquela euforia toda? Vamos separar em 2 pontos. Uhum. Primeiro, eu acho que falou-se demais, não vou citar nomes, né? Ficaram falando demais da conta, xingando desnecessariamente, falando coisas desnecessárias, e aí houve uma reação. Toda ação tem sua reação. E aí eu acho que teve uma reação dos institucionais, onde a Tullet meteu 6 milhões de Cogna em segundos. Pá! E aí, cara, a hora que a Tullet mete 6 milhões à venda a mercado, derruba o book daquele jeito, quem está do outro lado? Só pessoa física. O que o cara faz? Porra, vou me livrar desse troço, né? Ou vou virar um torcedor eterno. E aí os caras começam a se livrar. E aí o primeiro a se livrar, aí vem talvez uma continuação da tua resposta. O primeiro a se livrar é o cara da opção, que está com medo daquela opção virar pó. E na hora que ele se livra da opção, olha só o processo como é interessante. Eu estou comprado na opção, eu tenho delta positivo, o market maker tem delta negativo. Tá? Ele está vendido no ativo, eu estou comprado. Para mim é uma proporção. Na hora que o ativo começa a cair de preço, eu tenho medo da minha opção virar pó, porque ela tem uma data de vencimento. O que eu faço? Eu vendo a minha opção para me zerar. Na hora que eu vendo, eu preciso de alguém comprando. Quem vai comprar? O market maker. Ele estava vendido na opção e, para se zerar, ele estava comprado no ativo. Ele não vai correr risco, ele está ganhando taxa de juros. O negócio dele é taxa de juros, nada além disso. Ele está comprado no ativo. Quando eu vendo a minha opção, ele compra a minha opção. Então, ele já zerou a opção. O que ele vai fazer agora? Ele vai se desfazer do ativo. E aí tem uma outra coisa que é mais interessante. É que na hora que você joga o ativo para baixo e a data da opção, do final da opção vai chegando, o delta das opções vão mudando naturalmente. Então, simplesmente por causa do θ, o market maker vai perdendo o delta. E se ele vai perdendo o delta, ele pode começar a soltar o ativo que ele tem. Ele vai soltando o ativo e eu vou ficando cada vez mais desesperado, eu, pessoa física, e vou me desfazendo da minha opção e ele vai soltando cada vez mais ativo. É uma bola de neve, sim. É uma bola de neve. Se você... Acho que aconteceu isso com o Vevar também agora na Black Friday, né? Você inclusive fez um post no Twitter muito esclarecedor sobre isso, né? Foi. Eu estava dizendo exatamente isso. Dizendo exatamente isso. E toda vez que você tiver um monte de PF nas opções, se o institucional socar um pouquinho perto do vencimento, por que é perto do vencimento? Porque a curva é uma curva, ela... Não vou explicar como uma curva. As OTMs vão perdendo cada vez mais o vetor da direção. Ela vai ficando cada vez menos potente. E se ela vai ficando menos potente, significa que o market maker pode se desfazer do ativo.
E aí, isso é natural, ele vai se desfazer do ativo porque ele quer ganhar a taxa de juros. Só que na hora que ele se desfaz do ativo, o ativo cai de preço, e se o ativo cai de preço, ele queima na mão da PF, que está comprado seco, que vai soltar o ativo, vai soltar o derivativo, que vai fazer com que a velocidade que o institucional vai soltar o ativo é cada vez maior, porque eu vou soltando a opção. Então, assim, toda vez eu tenho um sisteminha que mostra que é interessante esse negócio, porque se você fizer uma razão entre titulares e lançadores, você vai ver se as opções estão na mão de poucos ou na mão de muitos. E isso é um bom indicativo de que, se ele está na mão de muitos, tem muito PF naquilo. Então, você faz uma razão, se a razão der alta, tem muito PF nas calls, porque os caras compram só call seca, né? É isso que os... É o que chamam de índice de qualidade, não é, César? Isso? Das opções? Exatamente. Aquele cara do Clube do Parrico que criou esse negócio há uns 10 anos atrás, ele fica usando. Não é uma coisa, digamos, exata, né? Mas ele te dá uma noção do que vai acontecer. Então, no vencimento passado, eu sabia que tinha uma relação muito grande na Via Varejo 18, eu peguei e montei uma trava de baixa, exatamente na 18. E aí, eu achava que a chance de Via Varejo terminar acima de 18 era praticamente zero. E aí ela foi caindo. Hoje ela está na 16. Eu acho que eu montei uma trava e posso me dar mal. Eu montei na 15,50. Uma trava para baixo. E aí ela não está indo, ela está engasgando ali. Mas, enfim, meu prejuízo está pequeno ainda. Acho que eu estou perdendo 7, 8 centavos só. Mas eu montei uma trava de baixo na 15,50 com 14,50. Muito esclarecedor. Mas você concorda com a pergunta do Márcio de que sim, o volume de opções influencia no comportamento do ativo subjacente, certo? Principalmente nesses casos de influencers aí, que tem a corrida das sardinhas. O que é legal, Márcio, conforme a galera compra opção, o market maker toma ação para se proteger. Então ela sobe. Aí na hora que dá cagada, o cara se livra da ação, aí é a pirâmide que ele falou, morro abaixo, sensacional, faça 3 vezes isso por ano e você tem um futuro brilhante. Não, dá uma grana se você... Se identificar, né? Vai Ok. falir rápido. Alguma outra pergunta, gente? Estamos com quase uma hora e meia de live. Coitado do César, está cansado. Alguma... Ô, Márcio, eu tenho Manda uma pergunta aí, Márcio. Claro. Tudo bem, César? Meu nome é André, cheguei um pouquinho atrasado aqui. Eu comecei a estudar opções, mas nada muito profundo, então eu sou bem iniciante mesmo no assunto, né? E eu gosto, antes de fazer qualquer treinamento, dar aquela estudada, assim, para a gente subir um pouco o nível e depois poder aproveitar mais o treinamento, né? Você recomenda alguma literatura, alguma coisa assim para a gente adquirir, para a gente poder entender bem como é que funciona, quais são os recursos, quais são os tipos de estratégia, para que serve cada tipo de estratégia? Como é que está o inglês? Meu inglês é afiadinho. Olha esse daqui, ó. Option, Volatility and Pricing, do Sheldon Nattenberg. Conversa com o Cap, o que ele tem. Não tem, Cap? Tem, claro, eu já li ele 8 vezes. Obrigado. É isso aí. Anotou? Anotou ou não? Anotei. Option, Volatility, Pricing. Está aqui. Isso. Esse livro, André, ele, apesar de ser em inglês, ele às vezes é mais fácil de ler do que qualquer livro em português, porque ele é muito bem escrito, tem uma sequência lógica, aí você consegue aprender. Se você não souber nada, nem o que é uma call e uma put, ele vai te ensinar. Ele é grande, né? Caro, vai custar R$500 o livro,
Mas talvez o Keppel dá uma solução para você. Tem cal para o livro? Dá para comprar uma cal? Será que daqui a um mês, centavinhos? Pois é, dá. Agora, Depois falando a gente- sério, César, Depois a gente acerta isso. eu comprei um que chama Opções, do Tradicional Exótico. É um escritor brasileiro, chama Lauro de Araújo Silva Neto. É bacana? Ou nunca ouviu falar? Conheço, não, já ouvi falar, eu li a versão, a primeira edição, parece que ele lançou uma segunda agora, né? Uhum. Eu acho que não é tão direto, tá? Não é tão direto, não chega tanto nas estratégias, nas opções, no formato de estratégia, ele não segue uma linha que eu acho que seja tão didática quanto esse do Sheldon Attenberg. Então, mas a questão é que esse não tem em português, né? E assim, não sei te falar um livro em português que seria excelente. Mas esse livro é bom, é bom. Eu li ele, mas eu li ele há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Alguma coisa assim. Muito bem. Alguém mais? Ok. César, queria agradecer demais a gentileza, a sua cortesia de participar, de dividir esse conhecimento enorme que você tem. É óbvio que é fácil, né? Você é professor, você fala muito bem. E o que é legal de opções, que por mais complicado que pareça, você tem uma didática que descomplica a coisa, né? Tem muita gente muito boa de opções aí que a gente conhece na fintech, mas que eu não sei se porque não tem a mesma didática, mas complica demais, isso fica um pouco inacessível para as pessoas normais, e eu me incluo, porque eu sou zero, assim, eu até peço desculpa a todos pela condução da live, porque eu não tive argumento técnico suficiente para poder explorar né, esse privilégio que foi ter você aqui conosco. Muito obrigado, viu, César? Excelente, César, muito obrigado. Top demais, como sempre, muito proveito das tuas lives, dos teus posts também do Instagram também. Eu que agradeço, o Márcio, o Felipe, todo o pessoal aí, o Christian, o Keppel pelo convite. Estou sempre às ordens, na hora que se quiserem montar uma operação lá no grupo, junto, eu sei que o grupo é muito mais voltado para Mini e Fibo, né? A galera, manja pra cacete, né? E aí sou eu que não manjo nada disso, tento ficar com minha operaçãozinha de um contratinho para ver se dá dinheiro. Mas eu que agradeço vocês aí, estou sempre à disposição, se precisar, se quiserem bater um papo sobre isso. E a opção é uma coisa, para mim, fascinante. Eu acho super interessante, super legal, só precisa saber usar. Porque se não souber usar, é cemitério de malandro mesmo, vai quebrar. César, na finaleira aí, quem que está mentindo? Os DIs, o dólar ou o Ibov? Cara, eu acho que o DI é o último a mentir, né? É assim que eu enxergo o mercado. O DI é o último a mentir. Mas, enfim, não sabemos o que está por trás aí, né? Porque a inflação está, em tese, ainda controlada, né? Todos os modelos ainda mostram ela dentro de um certo parâmetro que não há necessidade de aumento de taxa de juros. Mas você passa a ter uma dívida, um problema fiscal, onde a curva, com certeza, vai empinar, né? Não tem como a curva não empinar. O Banco Central segura. Para quem não sabe, o Banco Central, quando define a Selic, ele define a taxa em D0, né? E aí a curva ela acaba empinando e o Banco Central fica segurando ela aqui embaixo, como se fosse um engaste, né? Eu sou engenheiro civil, então está engastado a curva aonde o Banco Central está, mas fora de onde o Banco Central controla, ela vai se mexer. E aí o fato de você estar empinando a curva, o fato de você estar mexendo na curva, principalmente nas partes mais longas, é muito a questão fiscal e a questão política, né? Nas partes curtas, 1, 2 anos, ou D0, é a questão de política monetária. Então, eu acho que tem muito essa questão fiscal por trás disso tudo, de você ter uma chance de ter um novo auxílio aí do corona para as pessoas. Então,
Mas eu acho que como quase não tem PF, quase não tem influenciador, nem que entenda o que é uma curva de DI, eu acredito que o institucional é que está com a razão e o DI dificilmente mente. Ou seja, eu quero saber cadê nosso curso de renda fixa, hein? Pois é. Eu acho, André, esse curso deve estar saindo também ainda no primeiro semestre. O RJ já fez a parte dele do curso e aí está faltando a minha parte, né? O Menin pediu para a gente segurar o curso para abril, mais ou menos, março, abril. Então, eu acho que daqui uns 2 meses esse curso já tá pronto. O RJ falou que o curso, a parte dele já tá quase toda gravada. Show de bola, valeu. Beleza, André. Márcio, maravilha, te agradeço bastante aí. Foi um prazer aqui estar com vocês. E precisando de alguma ajuda, precisando de alguma coisa, qualquer pessoa aqui do grupo, é só falar. Sei que todo mundo entende, o Christian já mostrou que entende pra caramba, sabe exatamente como é que a coisa, aonde aperta o calo, que eu acho que é o principal, que a galera às vezes acha que as coisas têm custo zero e não tem, né? Não entende como é que é o funcionamento ali do market maker, que ele está interessado em não tomar risco e sim levar a taxinha de juros dele, financiamento ao CDI, vai cobrar 150 do CDI, 200 do CDI, está achando de ganhar dinheiro. Então, precisando de alguma coisa, estou aí, estou às ordens, sempre disposto a falar desse assunto que eu acho sensacional, que é opções. A gente percebe o tanto que você é apaixonado nisso. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, meus queridos. Obrigado.